Livro A Ilíada de Homero, canto 24. Dispersou-se o certame e para as naus velozes se dirigiram cada uma das hostes. Pensaram então em deleitar-se com o jantar e com o sono suave. Porém Aquiles chorava, lembrado do companheiro amado, e não o tomou o sono que tudo domina, mas voltava-se de um lado para o outro, saudoso da virilidade e da força potente de Patroclo, rememorando tudo o que com ele fizera e sofrerá ao atravessarem as guerras dos homens e as ondas dolorosas. Recordado destas coisas derramava lágrimas copiosas, ora deitado de lado, ora deitado de costas, ora deitado de cara para baixo. Mas logo em seguida se levantava para caminhar, vagueando, pela orla do mar, e despercebida não lhe passava a aurora quando surgia sobre o mar e a praia, mas atrelava ao jugo do carro os céleres corcéis e arrastava o cadáver de Heitor, que amarrara atrás do carro. E depois que o arrastara 3 vezes em torno do túmulo do falecido filho de Menécio, de novo se deitava na tenda. Mas deixava Heitor estendido, de cara para baixo na poeira. Porém Apolo afastava da carne todo o aviltamento, com pena de Heitor, até na morte. Cobriu-lhe o corpo todo com a égide dourada, para que Aquiles não lhe dilacerasse a carne ao arrastá-lo. Deste modo, na sua fúria, Aquiles aviltou o divino Heitor. Mas condoeram-se os deuses bem-aventurados ao verem o que se passava e incitaram o portador de Argos de vista arguta a roubar o cadáver. A todos os outros isto agradou, menos a Hera, a Poseidon e a Virgem de olhos esverdeados, que estavam como quando primeiro lhes repugnou a Sacra Ílion e Príamo e seu povo, por causa do desvario de Alexandre, que insultou as deusas quando elas vieram à sua granja, ao louvar aquela que lhe favoreceu sua lascívia atroz. Foi quando sobreveio a 12ª aurora que entre os imortais falou Febo Apolo: sois cruéis, ó deuses, e malévolos. Será que nunca vos queimou Heitor coxas de bois e de cabras imaculadas? Agora que ele está morto não ousais salvá-lo, para que possa ser visto pela esposa, pela mãe e por seu filho, pelo pai Príamo e pelo povo, que rapidamente o cremarão no fogo e lhe prestarão honras fúnebres. Mas é ao feroz Aquiles, ó deuses, que quereis favorecer. Ele a quem faltam pensamentos sensatos e um espírito moldável no peito. Como um leão, só quer saber de selvagerias. Um leão que, encorajado pela sua estatura e força e altivo coração, se atira aos rebanhos dos homens, para arrebatar a refeição. Do mesmo modo, Aquiles perdeu toda a compaixão e não tem a vergonha que tanto prejudica como ajuda os homens. Pode ser que outro tenha perdido alguém que amava, um irmão nascido da mesma mãe ou então um filho. Mas depois de o ter chorado e lamentado, sabe parar, pois um coração que aguenta deram os fados aos homens. Mas este homem, depois de ter privado da vida o divino Heitor, ata-o ao carro e arrasta-o em torno do túmulo do companheiro amado. Só que nada obterá de mais belo nem de mais proveitoso. Que contra ele não nos encolerizemos, nobre embora seja, pois ele avilta na sua fúria terra que nada sente. Irada lhe respondeu a deusa Hera de alvos braços: poderia cumprir-se essa tua palavra, ó Senhor do arco de prata, se vós deuses concedesseis igual honra a Aquiles e a Heitor. Heitor não passa de um mortal, amamentado por peito de mulher. Porém Aquiles é filho de uma deusa, que eu própria criei e favoreci e dei a um homem como esposa. A Peleu, que muito estimado foi pelos imortais. E todos vós, ó deuses, assististes à boda, no meio estavas tu de lira na mão, ó amigo de malfeitores, como sempre infiel. Respondendo-lhe assim falou Zeus que comanda as nuvens. Hera, não te enfureças tão completamente contra os deuses. Única não será pois a honra deles.
Mas também Heitor era dos mortais de Ílion o mais estimado pelos deuses. Pelo menos para mim era, pois nunca faltou com gratas oferendas. Nunca o meu altar careceu do festim compartilhado, nem de libações nem do aroma do sacrifício, a honra que nos cabe. Mas não permitiremos que seja roubado, pois disso se aperceberia Aquiles, o corpo do audaz Heitor. É que Tétis vem continuamente para junto de Aquiles, de dia e de noite. Mas que um dos deuses diga a Tétis que venha à minha presença, para que lhe diga uma válida palavra, de modo a que Aquiles aceite as oferendas de Príamo e restitua o cadáver de Heitor. Assim falou, e logo se levantou Íris com pés de tempestade e no meio de Samos e da rochosa Imbro mergulhou no escuro mar. Borbulharam por cima dela as águas. Desceu até ao fundo como o prumo de chumbo, que no chifre de um boi campestre desce para levar a morte aos peixes esfomeados. Na concava gruta encontrou Tétis, à sua volta estavam sentadas as outras deusas marinhas, e ela no meio chorava o destino do filho irrepreensível, que estava prestes a morrer em Troia de férteis sulcos, longe da sua pátria. Postando-se junto dela lhe disse Íris de pés velozes: Levanta-te, Tétis, Zeus chama, perito em imorredouros conselhos. Respondendo-lhe falou Tétis, a deusa dos pés prateados, por que me convoca o grande Deus? Envergonho-me de me imiscuir no meio dos imortais, pois tenho dores incontáveis no coração. Mas irei, e não será vã a palavra dele, seja ela qual for. Assim falando, num véu escuro pegou a divina entre as deusas, de cor mais preta do que o qual outra vestimenta não havia. Partiu e à sua frente foi a célere Íris com pés de vento. À sua volta se abriu a ondulação do mar. Depois de emergirem na praia, subiram ao céu e encontraram o Cronida que vê ao longe. À sua volta estavam todos os outros deuses bem-aventurados que são para sempre. Sentou-se Tétis junto de Zeus pai, pois Atena lhe cedera o lugar. E Hera pôs-lhe nas mãos uma taça dourada e falou-lhe com palavras amáveis. Tétis restituiu a taça depois de beber. Entre eles o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Vieste ao Olimpo, ó deusa Tétis, apesar do teu desgosto, tens no coração uma dor inapaziguável. Bem o sei, mesmo assim dir-te-ei porque te chamei aqui. Há 9 dias que entre os imortais surgiu a discórdia por causa do cadáver de Heitor e de Aquiles, saqueador de cidades. Incitam o portador de Argos de vista arguta a roubar o corpo. Porém, em relação a isto, quero dar glória a Aquiles, por respeito para com a tua reverência e estima no futuro. Apressa-te então até ao exército e dá conta disto a teu filho. Diz-lhe que os deuses estão irados contra ele, e eu mais do que todos estou grandemente enfurecido, porque ele, com espírito tresloucado, retém o corpo de Heitor nas naus recurvas e não o restitui. Diz-lhe isto para que ele se amedronte e restitua Heitor. Pela minha parte, enviarei Íris ao magnânimo Príamo, para lhe dizer que resgate o filho amado, indo às naus dos aqueus, levando oferendas para Aquiles que lhe aplacarão o coração. Assim falou, e não lhe desobedeceu Tétis, a deusa dos pés prateados. Lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo e chegou à tenda de seu filho. Ali o encontrou, gemendo incessantemente. À volta dele seus camaradas se afadigavam com a preparação do jantar. Fora sacrificado na tenda um grande carneiro lanzudo. Sentou-se muito perto dele a excelsa mãe, acariciando-o com a mão, assim lhe chamou pelo nome. Meu filho, quanto tempo chorando e lamentando devorarás teu coração, esquecido da comida e da cama? Seria bom deitares-te em amor com uma mulher. Pois não será longa a tua vida,
mas já estão ao teu lado a morte e o fado inflexível. Ora, ouve-me agora, pois para ti sou mensageira de Zeus. Diz que os deuses estão irados contra ti, e ele, mais do que todos, está grandemente enfurecido, porque tu, com o espírito tresloucado, retens o corpo de Heitor nas naus recurvas e não o restituis. Mas agora restitui o morto e aceita o resgate pelo cadáver. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Que assim seja. Quem trouxer o resgate que leve o morto, se o próprio Olímpio assim ordena de coração decidido. Deste modo, na conglomeração das naus, mãe e filho disseram um ao outro muitas palavras aladas. Porém, o cronida mandou Íris para a sacra Ílion. Apressa-te, célere Íris, deixa a sede do Olimpo e anuncia ao magnânimo Príamo lá dentro de Ílion que vá resgatar o filho amado às naus dos aqueus, que leve oferendas para Aquiles, que lhe aplacarão o coração, sozinho, que nenhum outro dos troianos siga com ele. Um arauto idoso poderá acompanhá-lo, para guiar as mulas e o carro de belas rodas e para trazer de volta à cidade o morto, aquele que o divino Aquiles matou. Que não o preocupe a morte nem o terror, pois dar-lhe-emos como guia o portador de Argos, que o levará até chegar junto de Aquiles. E depois de o ter levado para a tenda de Aquiles, este não o matará e impedirá todos os outros que o façam. Ele não é desprovido de siso, nem desatento, nem facínora. Pelo contrário, compassivamente poupará o suplicante. Assim falou, e Íris lançou-se com pés de tempestade. Chegou ao palácio de Príamo e encontrou-o em choro e pranto. Os filhos estavam sentados em torno do pai dentro do pátio e umedeciam as roupas com lágrimas. No meio deles estava o ancião agasalhado com uma manta. A cabeça e o pescoço do ancião estavam cobertos do esterco que ele apanhara com as suas próprias mãos, esgaravatando na terra. As filhas e as noras choravam dentro de casa, lembradas dos muitos e valentes guerreiros mortos, que jaziam desprovidos de vida às mãos dos aqueus. Junto de Príamo se postou a mensageira de Zeus e interpelou-o, falando com voz baixa. Mas o tremor se apoderou dos membros dele. Anima-te, ó Príamo Dardânida, no espírito, não tenhas medo. Não é para te trazer a desgraça que aqui chego, mas com boa intenção. Sou mensageira de Zeus, elek por ti sente grande preocupação e piedade. O Olímpio ordena-te que vás resgatar o divino Heitor, leva oferendas para Aquiles, que lhe aplacarão o coração, sozinho, que nenhum outro dos troianos siga contigo. Um arauto idoso poderá acompanhar-te, para guiar as mulas e o carro de belas rodas e para trazer de volta à cidade o morto, aquele que o divino Aquiles matou. Que não te preocupe a morte nem o terror, pois dar-te-emos como guia o portador de Argos, que te levará até chegares junto de Aquiles. E depois de ter te levado para a tenda de Aquiles, este não te matará e impedirá todos os outros que o façam. Ele não é desprovido de siso, nem desatento, nem facínora. Pelo contrário, compassivamente poupará o suplicante. Tendo assim falado, partiu Íris de pés velozes. E o rei mandou aos filhos que preparassem uma carroça de mulas de boas rodas e que por cima pusessem vimes entrançados. Ele próprio foi para a abobadada câmara de tesouro, fragrante de cedro e alta, onde havia muitas preciosidades. Chamou pela esposa, Écuba, e assim lhe disse: Minha querida, de Zeus me chegou o Olímpio mensageiro, dizendo-me para resgatar o filho amado, indo às naus dos aqueus, para levar oferendas a Aquiles, que lhe aplacarão o coração. Mas diz-me agora tu, como te parece isto ao espírito? Pela minha parte,
Assombrosamente a força e o ânimo me obrigam a ir até as naus e ao vasto exército dos aqueus. Assim disse, mas a mulher emitiu um grito ululante e respondeu: Ai de mim, aonde foi parar a sabedoria, que outrora te fez famoso entre homens estrangeiros e o povo a quem regias? Como queres tu ir sozinho até as naus dos aqueus, para te pores diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos te matou? O teu coração é de ferro. Pois se ele te apanhar e te contemplar com seus olhos, tão cruento e ruim é o homem que não se apiedará de ti, nem te respeitará. Lamentemo-nos à distância, sentados no palácio. Para ele assim o fado inflexível lhe fiou o destino à nascença, quando eu própria o dei à luz, para que ele fartasse os rápidos cães longe dos progenitores, junto de um homem tremendo, cujo fígado eu quereria morder para o devorar. Talvez assim houvesse retaliação pelo meu filho, a quem ele não matou praticando maldades, mas em defesa dos troianos e das troianas de avantajados peitos, sem pensar sequer na fuga ou num abrigo para se proteger. A ela deu resposta o ancião Príamo, semelhante aos deuses: Não me retenhas, pois quero ir, e não sejas para mim uma ave de mau agouro no palácio. Não me convencerás. Pois se tivesse me comandado alguém dos homens terrestres, quer fossem videntes ou arúspices ou sacerdotes, considerá-lo-íamos mentira e mais ainda o rejeitaríamos. Mas mesmo agora eu ouvi a voz de uma deusa e vi o seu rosto. Portanto irei, e vã não será a palavra. Se for meu destino morrer junto das naus dos aqueus vestidos de bronze, é isso que quero. Que logo em seguida Aquiles me mate, depois de eu ter abraçado o meu filho e satisfeito o desejo de chorar. Falou, e abriu as belas tampas das arcas. De lá tirou 12 vestes lindíssimas, 12 capas de dobra simples e outros tantos tapetes, e outras tantas mantas brancas e outras tantas túnicas. De ouro pesou e levou 10 talentos ao todo, e 2 trípodes refulgentes e 4 caldeirões, e uma taça lindíssima, que haviam-lhe dado os trácios quando lá fora numa embaixada, grande tesouro. Nada disto o ancião poupou no palácio, pois queria muito em seu coração resgatar o filho amado. Depois escorraçou todos os troianos do pórtico e insultou-os com palavras humilhantes. Ide daqui para fora, ó trastes desprezíveis, em vossa casa não tendes choro suficiente, para que aqui venhais molestar-me? Não vos basta que Zeus Cronida tenha me dado estas dores, que eu tenha perdido o meu melhor filho. Mas percebê-lo-eis, porque muito mais fácil será para os aqueus matar-vos, agora que aquele morreu. Pela parte que me toca, antes que eu veja a cidade saqueada e destruída com meus olhos, que possa descer à mansão de Hades. Falou, e brandindo o cetro foi contra os homens. Eles saíram à frente do ancião exaltado. Depois chamou alto pelos filhos, repreendendo Heleno e Paris e o divino Ágaton, e Pâmon e Antífono e Polites, excelente em auxílio, e Deífobo e Hipótoo e o altivo Dio. A estes 9 filhos gritou o ancião: Apressai-vos, filhos ruins, vis nulidades, quem me dera que todos vós, em vez de Heitor, tivesseis morrido junto das naus, ai de mim, de todo amaldiçoado, eu que gerei filhos excelentes na ampla Troia, mas deles não me resta nem um único. Nem o divino Ilíoneu nem Troilo condutor de cavalos, nem Heitor, que era um deus entre os homens e não parecia filho de um mortal, mas de um deus. Todos estes me tirou Ares, mas deixou-me todos os piores, mentirosos e bailarinos de pé leve, peritos no bailar e no roubar cordeiros e cabritos do próprio povo. Será que não vos dareis ao trabalho de preparar depressa um carro e não poreis lá estas coisas, para que nós possamos seguir caminho? Assim falou, e eles, receosos por causa da repreensão do pai,
Trouxeram o leve carro de mulas de belas rodas, belo e de feitura recente, e lá puseram o vime entrançado, e do prego fizeram descer o jugo das mulas em madeira de bucho, que tinha um cepilho e era bem provido de buracos para as rédeas. Tiraram a correia de 9 cúbitos do jugo, assim como o jugo. Ajustaram cuidadosamente o jugo à vara bem polida, na parte da frente, e colocaram o anel sobre a vareta, atando-o ao cepilho 3 vezes de cada lado. Depois ataram-no à vara e por baixo curvaram o gancho. Trouxeram da câmara de tesouro e puseram no carro bem polido as incontáveis riquezas para resgatar a cabeça de Heitor. Atrelaram as mulas de fortes cascos que na tração se afadigam, gloriosos presentes que outrora a Príamo ofereceram os mísios. Para Príamo puseram sob o jugo os cavalos que o ancião guardava para si e alimentava na bem polida manjedoura. Deste modo, no alto palácio, ambos mandavam atrelar o carro, o arauto e Príamo, com sábios pensamentos no espírito, quando dele se aproximou Écuba de ânimo dorido, segurando na mão direita vinho doce como mel numa taça dourada, para que vertessem uma libação à partida. Postou-se à frente dos cavalos e falou, tratando-o pelo nome. Toma e verte uma libação para Zeus Pai, reza que para casa possas regressar do meio dos inimigos, visto que teu ânimo te incita em direção às naus, embora eu não queira que tu vás. Mas reza tu agora ao cronida da nuvem azul, Deus do Ida, que contempla toda a terra de Troia, e pede-lhe uma ave, célere mensageiro, a ave que de todas lhe é mais cara e pela força é a maior de todas, que apareça do teu lado direito, para que tu próprio a vejas com os olhos e possas ir confiante até as naus dos dânaos de rápidos poldros. Mas se Zeus que vê ao longe não te conceder este mensageiro, eu não te encorajaria nem te ordenaria que fosses para as naus dos argivos, por mais que o queiras fazer. Respondendo-lhe assim falou Príamo, semelhante aos deuses. Ó mulher, nisto que sugeres não te desconsiderarei. Pois é bom levantar as mãos a Zeus, talvez ele se compadeça. Assim falou, e o ancião ordenou à serva governanta que lhe vertesse nas mãos água imaculada. Aproximou-se a serva, segurando nas mãos a jarra e a bacia, e o rei, depois de lavar as mãos, recebeu da esposa a taça. Rezou depois em pé no meio do pátio e derramou uma libação de vinho, olhando para o céu. Disse assim: Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo, concede-me que chegue estimado e miserando a tenda de Aquiles e envia uma ave, célere mensageiro, a ave que de todas te é mais cara e pela força é a maior de todas, que apareça do meu lado direito, para que eu próprio a veja com os olhos e possa ir confiante até as naus dos dânaos de rápidos poldros. Assim falou, rezando, e ouviu Zeus, o conselheiro. De imediato enviou uma águia, mais seguro portento entre as aves, a águia escura caçadora, a que os homens chamam negra. Tão ampla como a porta da câmara de tesouro de um homem rico, porta bem provida de ferrolhos, tão ampla assim é a extensão das suas asas. E a águia surgiu do lado direito, apressando-se para a cidade. Ao verem-na se regozijaram, e o coração no peito de todos se alegrou. Apressou-se depois o ancião e subiu para o seu carro, que ele conduziu para fora dos portões e do pórtico retumbante. À frente, as mulas puxavam o carro de 4 rodas, conduzidas pelo fogoso Ideu. Atrás vinham então os cavalos, que o ancião chicoteava e conduzia rapidamente através da cidade. Todos os familiares com ele seguiam chorando, como se ele fosse para a morte. Ora, quando saíram da cidade e chegaram à planície, para Ílion arrepiaram caminho e regressaram os familiares, seus filhos e genros. Mas eles não passaram despercebidos a Zeus que vê ao longe ao aparecerem na planície.
Ao vê-lo, se compadeceu Zeus do ancião e logo disse a Hermes, seu filho: Hermes, já que aquilo que de tudo mais te agrada é acompanhares um homem, e dás ouvidos a quem queres, vai agora e guia Príamo até as naus recurvas dos aqueus, para que ninguém o veja nem se aperceba dele entre os outros dânaos, até que chegue à tenda do Pilida. Assim falou, e não lhe desobedeceu Hermes, matador de Argos. Logo em seguida, em seus pés, calçou as belas sandálias, douradas, imortais, que com as rajadas do vento o levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada. Pegou na vara com que enfeitiça os olhos dos homens a quem quer adormecer, ou então a outros a corda do sono. Segurando-a na mão, lançou-se no vôo o forte matador de Argos. E logo chegou à terra de Troia e ao Helesponto. Caminhou semelhante a um jovem príncipe com a barba despontando, altura em que a juventude tem mais encanto. Ora, quando os outros tinham passado o grande túmulo de Ilo, pararam as mulas e os cavalos, para lhes darem de beber no rio. É que a escuridão sobreviera já sobre a terra. O arauto apercebeu-se que ali muito perto caminhava Hermes, e logo assim disse e falou a Príamo: Está atento, ó Dardânida, passa-se algo que exige reflexão. Estou a ver ali um homem, e penso que nos cortará as postas. Fujamos já no carro de cavalos, ou então agarra-lhe os joelhos e súplica-lhe, na esperança de que sinta pena de nós. Assim disse, e turvou-se a lucidez do ancião e sentiu medo terrível. Sentia os pelos eriçados em seus membros flexíveis e ficou ali de pé, confuso. Mas o auxiliador aproximou-se e, tomando a mão de Príamo, assim lhe perguntou, dizendo: Aonde, ó Pai, conduzes cavalos e mulas no meio da noite imortal, quando dormem os outros mortais? Será que não receias os aqueus resfolegando força, homens inimigos e implacáveis, que estão aqui perto? Se algum deles te visse levando na rápida noite escura tal quantidade de tesouro, qual seria a tua decisão? Tu próprio já não és novo e velhote, é o teu companheiro para vos defenderdes do homem que primeiro se irasse. Mas eu não te farei mal, aliás, contra outro te defenderei, pois a meu pai amado te assemelho. Respondendo-lhe, falou o ancião Príamo, semelhante aos deuses: As coisas, meu querido filho, são assim como dizes. Mas algum dos deuses sobre mim estende a mão, pois mandou ao meu encontro um viandante como tu, maravilhoso, tão atraente no corpo como na beleza, e de feitio tão ajuizado. Bem-aventurados são os teus pais. A ele deu resposta o mensageiro, matador de Argos: Tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios, se levas todos estes tesouros abundantes e excelentes a homens estrangeiros, para que lá fiquem a salvo, ou se já todos abandonais a Sacra Ilion, amedrontados. É que morreu o melhor homem, o teu filho, ele que nunca se recusou a combater os aqueus. Respondendo-lhe, falou o ancião Príamo, semelhante aos deuses: Quem és tu, meu querido, e quem são os teus progenitores? Tu que dizes coisas tão bonitas sobre o destino do meu pobre filho. A ele deu resposta o mensageiro, matador de Argos: Queres pôr-me à prova, ancião, ao falares-me do divino Heitor? Muitas vezes o vi na luta glorificadora de homens com meus olhos, quando depois de empurrar os argivos para as naus ele o chacinava com o bronze afiado. Nós ficávamos pasmados a olhar, pois Aquiles não nos deixava combater, encolerizado contra o Atrida. É que sou escudeiro dele, a mesma nau aqui nos trouxe, sou um dos mirmidões e o meu pai é Polictor. É homem rico e ancião como tu também és,
Teve 6 filhos e eu próprio sou o sexto. Tiradas as sortes, fui eu que vim para cá. Agora cheguei à planície, vindo das naus. Pois ao nascer do dia os aqueus de olhos brilhantes porão a batalha em torno da cidade. Estão já cansados de estarem aqui sentados, e não conseguem os reis dos aqueus retê-los na sua ânsia de irem para a guerra. Claro, aqui estão os parágrafos formatados. Respondendo-lhe falou o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Se na verdade tu és escudeiro do Pelida Aquiles, agora, peço-te, diz-me toda a verdade, se junto das naus está ainda o meu filho, ou se já aos cães o lançou Aquiles, depois de o cortar aos bocados. A ele deu resposta o mensageiro, matador de Argos. Ó ancião, nem os cães nem as aves de rapina o devoraram, mas ele jaz ainda junto da nau de Aquiles no meio das tendas, tal como antes. É já a 12ª aurora para o cadáver ali jazente, mas nem a carne se decompôs, nem os vermes a consomem, os que comem os homens mortos na guerra. É verdade que em torno do túmulo do companheiro amado Aquiles o arrasta cruelmente, assim que surge a aurora divina, mas não o lacera. Tu próprio te maravilharias se ali fosses e visses a frescura em que está deitado, limpo de sangue, sem imundície alguma. Todas as feridas estão fechadas, lá onde foi ferido, e foram muitos os que enterraram o bronze na sua carne. Deste modo os deuses bem-aventurados cuidam do teu filho, embora esteja morto, visto que o amaram no coração. Assim falou. O ancião alegrou-se e assim respondeu: Ó filho, é bom oferecermos aos imortais as oferendas devidas. Pois nunca o meu filho, se é que alguma vez existiu, no palácio se esqueceu dos deuses, que o Olimpo detém. Por isso se lembraram dele, embora esteja no fado da morte. Mas agora aceita da minha parte esta bela taça e protege-me e guia-me com a anuência dos deuses, até que eu tenha chegado à tenda do Pelida. Aqui estão os parágrafos do texto formatados. A ele deu resposta o mensageiro, matador de Argos. Pões-me à prova, ó ancião, por ser mais novo, mas não me convencerás, tu que me dizes para aceitar presentes sem conhecimento de Aquiles. Tenho medo dele e envergonho-me no coração de o defraudar, não vá acontecer-me no futuro alguma desgraça. Mas como teu guia eu até iria até a famosa Argos, acompanhando-te com gentileza numa nau veloz ou a pé. E ninguém faria pouco do teu guia, a ponto de te atacar. Falou o auxiliador, e saltando para o carro de cavalos rapidamente pegou no chicote e nas rédeas com as mãos, e nos cavalos e nas mulas insuflou grande força. Mas quando chegaram à muralha protetora das naus e à vala, os guardas tinham havia pouco começado a preparar o jantar, mas sobre eles derramou o sono o mensageiro, matador de Argos, sobre todos, e logo abriu os portões, deslocando os ferrolhos, e levou para dentro Príamo com os dons gloriosos no carro. Mas quando chegaram à tenda do Pelida, tenda alta, que os mirmidões tinham feito para o soberano, tendo cortado través de pinheiro, e por cima puseram um telhado de colmo, que tinham recolhido nas pradarias, e em volta elevaram para o rei um grande pátio com paliçadas cerradas, e a porta era fechada por uma única trave de pinho, que 3 a que os moviam para fechar, e outros 3 para abrir a grande tranca da porta, 3 dos outros. Pois Aquiles movia-a sozinho. Então Hermes, o auxiliador, abriu a porta para o ancião, e trouxe para dentro as gloriosas oferendas para o veloz Pelida, e descendo do carro para o chão assim disse: Ó ancião, eu que vim para junto de ti sou um deus imortal, Hermes. Foi meu pai que me mandou ser teu guia. Mas agora regressarei, para não entrar no campo de visão de Aquiles.
Seria porventura censurável que um Deus imortal fosse recebido às claras por mortais. Mas tu entra e agarra os joelhos do Pilida, e por seu pai e por sua mãe de belas tranças e por seu filho lhe súplica, para comoveres seu coração. Tendo assim falado, Hermes voltou para o alto Olimpo. Príamo saltou do carro para o chão e ali deixou Ideu, que ficou a tomar conta dos cavalos e das mulas. O ancião foi direito à casa onde Aquiles, dileto de Zeus, costumava estar sentado. Aí o encontrou, mas os amigos sentavam-se à parte. Eram só dois, o herói Automedonte e Álcimo, Vergôntia de Ares, que o serviam. Ele acabará havia pouco a refeição, parara de comer e beber. A mesa estava ainda ao seu lado. Despercebido deles entrou o grande Príamo. Acercou-se e com as mãos agarrou os joelhos de Aquiles e beijou as terríveis mãos assassinas, que tantos filhos lhe mataram. Tal como quando sobrevém denso desvario ao homem que na sua pátria mata outro e foge para a casa de estrangeiros, para a casa de um homem rico, e o espanto domina quem o vê. Assim se espantou Aquiles ao ver Príamo divino. Espantaram-se os demais e olhavam uns para os outros. Suplicante lhe dirigiu então Príamo este discurso. Pensa no teu pai, ó Aquiles semelhante aos deuses, ele que tem a minha idade, na soleira da dolorosa velhice. De certo os que vivem à volta dele o tratam mal, e não há ninguém que dele afaste o vexame e a humilhação. Porém, quando ouve dizer que tu estás vivo, alegra-se no coração e todos os dias sente esperança de ver o filho amado, regressado de Troia. Mas eu sou totalmente amaldiçoado, que gerei filhos excelentes na ampla Troia, mas afirmo que deles não me resta nenhum. Eram 50, quando chegaram os filhos dos aqueus. 19 nasceram do mesmo ventre materno. Os outros foram dados à luz por mulheres no palácio. A estes, numerosos embora fossem, Ares furioso deslaçou os joelhos. E o único que me restava, ele que sozinho defendia a cidade e o povo, esse tu mataste quando ele lutava para defender a pátria. Heitor, por causa dele venho às naus dos aqueus para te suplicar, e trago incontáveis riquezas. Respeita os deuses, ó Aquiles, e tem pena de mim, lembrando-te do teu pai. Eu sou mais desgraçado que ele, e aguentei o que nenhum outro terrestre mortal aguentou, pois levei à boca a mão do homem que me matou o filho. Aqui estão os parágrafos do texto formatados. Assim falou, e em Aquiles provocou o desejo de chorar pelo pai. Tocando-lhe com a mão, afastou calmamente o ancião. E ambos se recordavam. Um deles de Heitor matador de homens e chorava amargamente, rolando aos pés de Aquiles, porém Aquiles chorava pelo pai, mas também, por outro lado, por Patroclo. O som do seu pranto encheu toda a casa. Mas depois que o divino Aquiles se saciou de chorar, e o respectivo desejo lhe saíra do coração e dos membros, imediatamente se levantou do trono e levantou o homem com a mão, condoído de ver a cabeça e a barba grisalhas, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Ah, infeliz, muitos males aguentaste no teu coração, como ousaste vir sozinho até as naus dos aqueus, para te pores diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos te matou? O teu coração é de ferro. Mas agora senta-te num trono, nossas tristezas deixaremos que jazam tranquilas no coração, por mais que soframos. Pois não há proveito a tirar do frígido lamento. Foi isto que fiaram os deuses para os pobres mortais, que vivessem no sofrimento. Mas eles próprios vivem sem cuidados. Pois dois são os jarros que foram depostos no chão de Zeus, jarros de dons. De um deles, ele dá os males, do outro, as bênçãos. Aquele a quem Zeus que com o trovão se deleita mistura a dádiva,
esse homem encontra tanto o que é mal como o que é bom. Mas aquele a quem dá só males, fala amaldiçoado, e a terrível demência o arrasta pela terra divina e vagueia sem ser honrado quer por deuses, quer por mortais. Assim, também a Peleu os deuses deram gloriosos dons desde o nascimento. A todos os homens sobrelevava em ventura e riqueza e era rei dos mirmidões, sendo mortal, deram-lhe uma deusa como esposa. Mas além disso lhe deram os deuses o mal, porque não foi gerada no palácio uma progenie de filhos vigorosos, mas só teve um filho, fadado para uma vida breve. E eu nem o acompanho na sua velhice, visto que bem longe da pátria estou aqui sentado em Troia, atormentando-te a ti e aos teus filhos. Mas também de ti, ó ancião, ouvimos dizer que outrora foste feliz. Tudo o que até Lesbos, sede de Mácaro, está compreendido, e lá para cima, para a Frígia, assim como o amplo Helesponto. Dizem que entre estes povos eras distinto pela riqueza e pelos filhos. Mas desde que os celestiais olímpios te trouxeram esta desgraça, sempre em torno da tua cidade há combates e morticínios. Mas aguenta, não chores continuamente no teu coração. Pois de nada te aproveitará lamentares o teu filho, nem o trarás à vida, antes de teres já sofrido outro mal. Respondendo-lhe assim falou Príamo, semelhante aos deuses. Não me sentes num trono, ó tu criado por Zeus, enquanto Heitor já sem cuidados na tenda, mas o mais rapidamente restitui-me ele, para que o veja com os olhos. E tu aceita o abundante resgate, que te trazemos. Que com ele te alegres e possas regressar à tua terra pátria, visto que logo desde o início me poupaste, deixando-me viver para contemplar a luz do sol. Fitando-o com sobrolho carregado lhe respondeu o veloz Aquiles. Não me irrites agora, ó ancião, eu próprio estou decidido a restituir-te Heitor, pois como mensageira de Zeus veio ter comigo a mãe que me gerou, filha do velho do mar. E quanto a ti, ó Príamo, sei eu no meu coração, não me enganas, que um dos deuses te trouxe até as naus velozes dos aqueus. Nenhum mortal se atreveria aqui vir, ainda que novo, para o meio do exército. Não passaria despercebido aos guardas, nem facilmente conseguiria abrir os ferrolhos das nossas portas. Por isso não irrites mais o meu espírito no meio das dores, não vá acontecer que eu não te poupe, ó ancião, na tenda, suplicante embora sejas, e erre assim contra a vontade de Zeus. Assim falou, amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que foi dito. O Pilida saltou como um leão para fora da casa, mas não foi só. Com ele foram 2 escudeiros, o herói Automedonte e Álcimo, a quem mais honrava Aquiles dos seus companheiros, a seguir ao falecido Patroclo. Eles desatrelaram dos jugos os cavalos e as mulas, e para dentro levaram o arauto, mensageiro do ancião, e sentaram-no num assento. Do carro de belas cambas tiraram o incontável resgate pela cabeça de Heitor. Deixaram lá 2 vestes e uma túnica bem tecida, para que Aquiles vestisse o morto e o entregasse para ser levado para casa. E chamou as servas e ordenou-lhes que o banhassem e ungissem, mas à parte, para que Príamo não visse o filho, não fosse acontecer que ele não conseguisse reter a ira no coração ao ver o filho e que o coração de Aquiles se encolerizasse e o levasse a matar o ancião, errando assim contra a vontade de Zeus. Depois que as servas o banharam e ungiram com azeite, lançaram-lhe por cima uma bela capa e uma túnica. Foi o próprio Aquiles a levantá-lo e a pô-lo num esquife. Depois com ele os companheiros o puseram no carro polido. E Aquiles gemeu em seguida e invocou o companheiro amado. Não te zangues comigo, ó Patroclo, se é que me consegues ouvir na mansão de Hades, por eu ter restituído o divino Heitor ao pai amado, visto que não foi vergonhoso o resgate que me deu.
A ti eu darei destas coisas aquilo que te é devido. Assim falou, e de novo para a tenda foi o divino Aquiles e sentou-se no trono adornado, de que havia pouco se levantara, junto à outra parede, e este discurso dirigiu a Príamo. O teu filho te foi restituído, ó ancião, como pediste, e jaz num esquife. Ao nascer da aurora poderás contemplá-lo e levá-lo. Mas agora pensemos na refeição. Nem Niobe de belas tranças descurou a comida, apesar de 12 filhos lhe terem morrido no palácio, 6 filhas e 6 filhos vigorosos. Aos mancebos matou Apolo com o arco de prata, encolerizado contra Niobe, as donzelas, Ártemis, a arqueira, porque Niobe se medira com Leto do belo rosto, dizendo que a deusa gerara só 2 filhos, mas ela gerara muitos. Por isso eles, 2 embora fossem, mataram-nos a todos. Durante 9 dias jazeram no próprio sangue, pois ninguém havia para os sepultar. O cronida transformará o povo em pedra. Mas no 10º dia os deuses celestiais os sepultaram. E Niobe lembrou-se da comida, pois estava cansada de chorar. Agora algures nos rochedos, nas montanhas solitárias, no cípilo onde dizem estar os leitos das ninfas divinas, elas que dançam em torno da corrente de Aquelou, aí está ela, uma pedra, cismando nas tristezas vindas dos deuses. Pensemos então também nós 2, ó ancião divino, na comida. Depois lamentarás teu filho amado, depois de o teres levado para Ílion. Muitas lágrimas ele te causará. Falou, e com um salto o veloz Aquiles degolou uma alva ovelha e os companheiros esfolaram-na e prepararam-na. Cortaram as postas com perícia e puseram-nas em espetos, depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Automedonte pegou o pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. E eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente. Quando afastaram o desejo de comida e bebida, foi então que Príamo Dardânida olhou maravilhado para Aquiles, como era alto e belo. Pois na verdade olhá-lo era ver um deus. E Aquiles olhou maravilhado para Príamo Dardânida. Fitou o nobre aspecto e escutou as suas palavras. Depois de terem se deleitado, olhando um para o outro, o primeiro a falar foi o ancião Príamo, semelhante aos deuses. Deita-me agora depressa, ó tu criado por Zeus, para que nos possamos deleitar com o sono suave, repousando. É que ainda os meus olhos não se fecharam sob as pálpebras, desde que o meu filho às tuas mãos perdeu a vida, mas choro permanentemente e penso nas incontáveis tristezas, rolando no esterco nos espaços fechados do pátio. Mas agora provei comida e permiti que descesse o vinho frisante pela minha garganta. Pois antes eu não tinha provado nada. Assim falou, e Aquiles ordenou aos companheiros e às servas que armassem camas debaixo do pórtico e que sobre elas pusessem cobertores purpúreos e estendessem mantas, e que lá colocassem capas de lã em que eles se envolvessem. As servas saíram da sala com tochas acesas nas mãos e rapidamente fizeram as 2 camas. Atarefadas, a Príamo disse jocosamente a Aquiles de pés velozes: Deita-te cá fora, querido ancião, não vá acontecer que aqui venha algum dos conselheiros dos aqueus, que sempre vem se sentar ao meu lado para deliberar, como é justo. Se um destes te visse através da rápida noite escura, logo iria dizer a Agamemnon, pastor do povo, e surgiriam atrasos na restituição do cadáver. Mas diz-me agora tu com verdade e sem rodeios, durante quantos dias farás o funeral do divino Heitor, para que eu próprio aqui permaneça e retenha o exército? Respondendo-lhe falou o ancião Príamo semelhante aos deuses. Se tu queres que eu dê as honras fúnebres ao divino Heitor, se assim fizeres, ó Aquiles,
me mostrarás um grande favor. Sabes como estamos encurralados na cidade e fica longe trazer a lenha da montanha, e os troianos têm grande receio. Durante 9 dias o choraremos no palácio, ao 10º dia faremos o funeral e a refeição do povo, ao 11º dia faremos a sepultura, e ao 12º dia combateremos, se for preciso. A ele deu resposta o divino Aquiles de pés velozes. Que assim seja, ó ancião Príamo, assim como dizes, pararei a guerra durante o tempo que tu me pedes. Assim falando, pelo pulso tomou a mão direita do ancião, para que não sentisse medo no coração. Eles deitaram-se à frente da casa, o arauto e Príamo, com sábios pensamentos no espírito. Porém Aquiles dormiu no íntimo recesso da tenda bem construída, e ao seu lado veio se deitar Briseida de lindo rosto. Os outros deuses e os homens, senhores de carros de cavalos, dormiram toda a noite, tomados pelo sono suave. Mas o sono não se apoderou de Hermes, o auxiliador, que refletia no espírito como ao rei Príamo ele guiaria para longe das naus, despercebido dos fortes guardiões. Postou-se junto da sua cabeça e assim lhe disse: Ó ancião, não te preocupa mal algum, da maneira como dormes no meio de homens inimigos, agora que Aquiles te poupou. Resgataste o teu filho amado e pagaste um preço exorbitante. Mas pela tua vida teriam de pagar 3 vezes mais os teus filhos que ficassem, se Agamemnon te reconhecesse, o Atrida, e te reconhecessem todos os aqueus. Assim falou, o ancião amedrontou-se e levantou o arauto. Hermes atrelou-lhes os cavalos e as mulas, e com leveza os conduziu através do exército e ninguém soube de nada. Ora, quando chegaram ao val do rio de lindíssimo fluir, o chanto cheio de redemoinhos, a quem gerara Zeus imortal, foi então que Hermes partiu para o alto Olimpo e a aurora de manto de açafrão espalhou-se por toda a terra. Com choro e com pranto conduziram os cavalos até a cidade, enquanto as mulas levavam o morto. Nenhum outro se apercebeu deles, dentre os homens e mulheres de bela cintura, porém Cassandra, semelhante à dourada Afrodite, subira a Pérgamo e de lá avistou o pai amado em pé no carro e o arauto, mensageiro da cidade. Viu Heitor, jazente num esquife, puxado pelas mulas. Emitiu um grito ululante e disse a toda a cidade: Vede, troianos e troianas, vinde e vede Heitor, se alguma vez vos regozijastes ao vê-lo regressar vivo da batalha. A cidade era ele uma grande felicidade, assim como a todo o povo. Assim falou, e ali na cidade não ficou nenhum homem ou mulher. A todos sobreveio uma dor impossível de suportar. Junto dos portões encontram Príamo a trazer o morto. As primeiras a arrancarem os cabelos para ele foram a esposa amada e a excelsa mãe, que se atiraram ao carro de belas rodas e lhe seguraram a cabeça. Toda a multidão em redor chorava. E agora durante todo o dia até o pôr do sol teriam chorado Heitor, vertendo lágrimas à frente dos portões, se do carro não tivesse dito o ancião ao povo: Abri caminho para a passagem das mulas. Em seguida vos saciareis do pranto, quando eu o tiver levado para casa. Assim falou, e eles separaram-se e deixaram passar o carro. Mas quando chegaram ao famoso palácio, depuseram-no numa cama encordoada, e junto dele colocaram cantores para darem início aos cantos fúnebres, eles que cantaram o canto de lamentação, ao que as mulheres se lamentaram. No meio delas Andromaca de alvos braços iniciou o lamento, segurando nas mãos a cabeça de Heitor matador de homens. Marido, para a vida morreste tu jovem e deixas-me viúva no palácio. Teu filho não passa ainda de pequena criança, ele a quem tu e eu geramos, desafortunados, mas não creio que ele chegue à adolescência,
pois antes disso terá a cidade sido arrasada de alto a baixo. Eras o protetor e morreste. Só tu a defendias e guardavas as nobres esposas e crianças pequenas, elas que rapidamente partirão nas côncavas naus. Aqui estão os parágrafos do texto formatados. E entre elas irei eu. E tu, ó filho, também me seguirás, para lá onde desempenharás tarefas aviltantes, laborando à frente de um amo severo, ou então um dos aqueus pegará em ti pela mão e te lançará da muralha, morte desgraçada, encolerizado porque Heitor lhe matou o irmão ou o pai ou o filho, visto que muitos aqueus com os dentes morderam a vasta terra às mãos de Heitor. Pois o teu pai não era brando na guerra funesta, por isso o povo o chorará em toda a cidade. Dor indizível e sofrimento proporcionaste aos teus progenitores, ó Heitor, mas a mim sobretudo deixaste dores amargas. Pois ao morrer não estendeste para mim as mãos do leito, nem me disseste uma válida palavra, sobre a qual eu sempre refletiria de noite e de dia enquanto chorava por ti. Assim falou chorando, e as mulheres também se lamentaram. Em seguida entre elas começou Écuba seu intenso lamento. Heitor, de longe mais amado no coração de todos os meus filhos, enquanto eras vivo, foste estimado pelos deuses e por isso cuidaram de ti, também no destino da morte. A outros filhos meus vendeu Aquiles de pés velozes, quem lhe caía nas mãos, lá longe no mar nunca cultivado, em Samos ou em Imbro ou em Lemnos coberta de fumo, mas depois de te ter privado da vida com o bronze comprido, muitas vezes te arrastou em torno do túmulo do companheiro, Patroclo, que tu mataste. Mas nem assim o trouxe à vida. Mas agora jazes no palácio na frescura de quem acabou de morrer, igual àquele a quem Apolo do arco de prata com a sua seta suave sobreveio e matou. Assim falou chorando e fez surgir lamentação incessante. Em seguida entre elas foi Helena a terceira a lamentar-se. Heitor, de longe o mais estimado no coração de todos os cunhados, na verdade meu marido é Alexandre semelhante aos deuses, que me trouxe para Troia. Quem me dera ter morrido antes disso, pois na verdade este é já o 20º ano desde que saí de lá e deixei a minha pátria. Mas de ti nunca ouvi uma palavra desagradável ou ofensiva. Mas se alguém falava mal de mim no palácio, dentre os teus irmãos ou irmãs ou cunhadas de belos vestidos ou a tua mãe, mas teu pai foi sempre amável como um pai. Tu com palavras os impedias e convencias, graças à tua bondade e às tuas palavras. Por isso eu choro-te a ti e a mim, desafortunada, com coração pesado, pois já não tenho ninguém na ampla Troia que seja amável ou amigo, mas a todos causo repugnância. Assim falou chorando, e a multidão incontável gemeu. Ao povo proferiu o ancião Príamo as seguintes palavras: Agora, ó troianos, trazei lenha para a cidade, não receeis no coração qualquer robusta cilada dos argivos. Pois Aquiles ao mandar-me embora das naus escuras me prometeu que ninguém nos faria mal, até chegar à 12ª aurora. Assim falou, e eles atrelaram sob as carroças bois e mulas, e em seguida foram depressa recolher lenha à frente da cidade. Durante 9 dias trouxeram quantidades incontáveis de lenha. Mas quando surgiu a 10ª aurora para dar luz aos mortais, foi então que, chorando, trouxeram para fora o audaz Heitor, e no cimo da pira colocaram o cadáver e lançaram-lhe o fogo. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, foi então que o povo se reuniu em torno da pira do famoso Heitor. Aqui estão os parágrafos do texto formatados. Quando estavam já reunidos, todos em conjunto, primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho frisante, tanto quanto sobre ela sobreviera a força do fogo, mas depois os irmãos e os companheiros recolheram os brancos ossos, carpindo,
e abundantes lhes escorreram nas faces as lágrimas. Colocaram os ossos numa arca dourada, pondo por cima finas mantas de púrpura. Depuseram-na depressa numa sepultura e por cima amontoaram grandes pedras, bem cerradas. Depressa ergueram o túmulo, com sentinelas por toda a parte, não fossem antes do tempo atacar os aqueus de belas Cnêmides. Após terem erguido o túmulo, voltaram, e em seguida, reunidos festejaram segundo o rito com um banquete no palácio de Príamo, rei criado por Zeus. E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.